A gente sabe que tentar eliminar a ociosidade é utopia, é ilusão, e a gente viu que o nosso primeiro mandamento é nunca se iludir, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a nossa mão de obra brasileira hoje, ela é produtiva a nível, em média, de 35%. 35% da carga de trabalho diária de um colaborador hoje é produtiva. 65% do tempo dos nossos colaboradores de manutenção hoje são jogados no lixo por diversos fatores. O primeiro fator é o tempo gasto com instruções de trabalho. Então, tempo gasto com instrução. Você vai lá, planeja a manutenção, programa essa manutenção e essa manutenção ela desce para execução. Quando você chega para executar esse serviço, aquele profissional, às vezes, ele não estava capacitado, ele não tinha a habilidade correta, ele nunca tinha tido contato com aquele serviço, ele não tem um procedimento para seguir, e ele pausa a atividade que ele está fazendo ali e vai atrás de uma instrução, seja de um colega, seja de um superior, ou até mesmo buscar essa informação, igual a gente vê aí na internet, enfim, ele vai atrás de uma instrução. 5% do tempo dele é perdido quando ele para o que ele está fazendo e vai atrás da instrução. 12% do tempo, em média, é gasto com obtenção de ferramenta. Então, essa obtenção de ferramenta, por não ter um procedimento que seria filho de um planejamento daquela atividade de manutenção, aquele profissional, durante a execução do serviço, ele descobre que precisa de uma ferramenta. Ele, preciso de um saca-polia. Vou lá na ferramentaria buscar o tal do saca-polia. Aí chega lá na ferramentaria, ô Zé, saca-polia, cadê? Ah, rapaz, o João veio aqui e pegou, tá lá com o João. Aí ele vai atrás, sai da ferramentaria, vai lá onde o João tá, pegar o saca-polia. Ele fica perdendo tempo nesse deslocamento. Isso ao fim do dia, é 12% do dia dele jogado na nata do lixo. 15% em média de tempo gasto com deslocamento até o equipamento. Então, 15% desse tempo de deslocamento, sai de almoxarifado, vai para o equipamento, do equipamento, vai à oficina, sai da oficina, vai no PCM pegar ali uma requisição, uma ordem de serviço, alguma coisa, volta para o equipamento. Deslocamentos em geral, em média, resultam em 15%. Isso vai variar muito, esse indicador aqui principalmente, de empresa para empresa. A gente tem um cliente, por exemplo, a CAGES, que é a Companhia de Saneamento Básico do Ceará. Eles têm um tempo de deslocamento médio muito maior do que a média nacional, por quê? Um carro ali com 2 mecânicos, um eletricista, que vai atender uma estação de tratamento e de esgoto que está a 70 quilômetros, por exemplo, da oficina deles. Então, eles perdem muito tempo em deslocamento, perdem muito tempo em trânsito. Então, esse indicador ele varia muito. 8% de tempo gasto desperdiçado com atrasos no início da atividade. Então, uma falha de programação. Você planejou bem, só que na hora de programar, a programação ela não ficou bem afinada, ela não ficou bem detalhada, e quando você vai começar a manutenção, que você chega lá para iniciar a manutenção, a máquina ainda está lá operando, tá aquela máquina ainda toda suja, não foi parada, não foi preparada para passar por uma preventiva, por exemplo, e a sua equipe fica ali de braço cruzado, esperando o pessoal da produção parar a máquina. Isso resulta em média 8% do tempo jogado no lixo ao fim do dia. 5% do tempo é ociosidade. Então, a ociosidade é aquela falta de planejamento com o recurso de tempo da sua equipe. Então, você tem ali um recurso de manutenção, que é o HH, e você está desperdiçando esse recurso por não planejar, não alocar esse HH ao máximo dentro da sua grade diária de trabalho. A gente sabe que tentar eliminar a ociosidade é utopia, é ilusão, e a gente viu que o nosso primeiro mandamento é nunca se iludir, né? Então, o que a gente vai fazer? Começar a mapear a produtividade da nossa mão de obra diariamente para entender onde a gente existe lacuna que podem ser tempos ociosos e tentar reduzir isso. Agora, eliminar a gente sabe que vai ser praticamente impossível. Início tardio e término adiantado, ou seja, aquela atividade que ficou mal programada, no sentido de que eu coloquei muito recurso de tempo disponível para o colaborador fazer aquela atividade, e ele começa ela tarde demais e termina mais cedo, então ao fim do dia isso fica aí 5% do tempo dele desperdiçado em média. 10% de interrupções das atividades, tá? Isso aqui geralmente é falta de confiabilidade, então você está trabalhando na preventiva. Tudo planejado, programado, conforme tem que ser. E o que acontece? Quando, de repente, você está lá trabalhando bonitinho, chega alguém e fala, rapaz, a caldeira parou.
aí você tem que deslocar a sua equipe que estava trabalhando na preventiva para atender uma corretiva que é emergencial. E você vai lá, resolve, apaga o incêndio da caldeira, quando você volta, aquela atividade preventiva que era planejada passou a ser emergência, porque você tem que liberar aquela máquina que você começou o trabalho e não terminou. Então, a partir daí, 10% do tempo que é desperdiçado em média. 5% do tempo, ociosidade por excesso de mão de obra. Erro de dimensionamento, principalmente da parte de planejamento, a quantas pessoas são necessárias para fazer a atividade. Mão de obra, ela tem que ser bem dimensionada. Mão de obra demais numa atividade, ela é prejudicial, mão de obra de menos, nem se fala. Então, tem que saber dimensionar o meu recurso de mão de obra. Nesse livro, no Bíblia do RCM, no livro preto lá, o capítulo 8, eu destinei só para confiabilidade humana. E lá tem um método para a gente calcular a probabilidade do erro humano nas tarefas de manutenção, e a gente consegue modelar matematicamente qual que é o impacto que a gente tem negativamente pelo mau dimensionamento da mão de obra em relação à quantidade. Então, eu consigo traçar uma curva de probabilidade de acerto com base em quantas pessoas eu tenho. Então, vamos imaginar que a situação ideal seria ter 2 executantes. Eu coloco 3, eu consigo ver a minha confiabilidade humana caindo. Eu coloco só 1, eu também consigo ver essa confiabilidade humana caindo. Então, esse dado aqui de produtividade, basicamente, ele é o fator de produtividade da mão de obra, que é o que a gente chama de range time, que é o tempo que cada mecânico, eletricista, instrumentista, o tempo que a nossa mão de obra passa com a mão na ferramenta, passa com a mão ali desenvolvendo alguma atividade que gera valor para a manutenção. Então, tempo de produtividade, 35%. Desperdício de tempo, 65%. Qual que é a nossa função, enquanto planejador e gestor de manutenção? Tentar tornar a nossa mão de obra cada vez mais produtiva. Perfeito.